Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência, das catedráticas em esporte. E a minha convidada é uma catedrática, literalmente, porque além de ser formada em jornalismo pela PUC de Minas, ela já fez, acho que quase todas as funções da televisão, desde redatora, repórter, e agora está brilhando no All Sport. Luiz Oliveira, cara, que prazer e honra ter você aqui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo. Eu estava te falando antes de a gente começar que eu assisto bastante coisa de futebol, tal. Eu gosto muito de futebol. E eu conheci você vendo um corte, não lembro exatamente qual, mas você mediando ali, apresentando tal. E eu falei, cara, como essa mulher é boa, cara, porque você tinha um domínio, uma segurança e um conhecimento, um repertório que, assim, me chamou muita atenção. Eu falei, eu quero entrevistar ela aqui. E aí pedi para o Arnaldo Ribeiro, que eu vou te trazer depois aqui, agradeço, Arnaldo, obrigado pelo contato. Falei, eu preciso entrevistar ela para conhecer a sua trajetória. Me fala assim, quando você era criança, adolescente, você sempre gostou de esporte e você sempre sonhou ser jornalista? Eu sempre gostei de esporte, mas eu não fiz jornalismo pensando só em esporte. Eu sempre quis ser jornalista. Desde pequena, Rafael, era algo assim. Eu era uma criança muito curiosa, muito observadora, e eu queria entender o mundo e as coisas do mundo. Então, eu era uma criança que, com 6 anos, eu lia as revistas semanais, eu assistia o Jornal Nacional todo dia. Eu era assim. E aquilo me deixava... Eu ficava muito curiosa e falava, nossa, como o mundo é. Eu queria aprender as coisas. E essa ideia do jornalismo, de você vivenciar, né? Você ver a história acontecendo, isso me deixava assim muito encantada. E aí foi passando o tempo, eu falava, eu quero ser jornalista. Mas eu me interessava por outras áreas do jornalismo também. Me interessava por política, me interessava até por economia em algum dado momento, mas sempre gostei de esporte também. Meus pais sempre gostaram de esporte. Meu pai cruzeirense, minha mãe atleticana. Mas o meu padrinho, meu padrasto também muito atleticano, teve uma influência muito grande para mim também. Então essa coisa do Atlético, essa paixão pelo futebol, que em BH é muito forte, também me chamava muita atenção. Gostava muito de tênis, assistia muitos torneios de tênis. Eu lembro que Australia Open, madrugada, eu passava a madrugada assistindo. Então foi algo meio natural. Quando eu fiz jornalismo, eu tive uma oportunidade no esporte, aí eu fiquei de vez no esporte. Mas eu me interessava por tudo. E até também eu era uma criança muito tímida. Então, o jornalismo, depois que eu fui ter esse entendimento, também veio para dar vazão a uma vontade de ter voz. De falar, de entender, de se colocar no mundo. Também veio com essa função para mim, que eu só fui entender mais tarde. E também depois, mais tarde, eu fui entender a real função social do jornalismo, que me encanta demais, que é ser uma voz da sociedade, ser um porta-voz, né, da sociedade, fiscalizar o que está de errado, né, apresentar todos os pontos de uma mesma situação. Então, eu acho o jornalismo fantástico e aí foi muito natural esse caminho, assim. É legal que você falou, porque o que eu vejo, assim, o jornalista, ele tem que ser generalista, né? Saber um pouco de tudo. É bom que seja. Porque a vida, né? Às vezes você planeja uma coisa, mas sei lá, chega e fala, Luísa, você vai apresentar um programa de economia. Você vai ter que debulhar alguma coisa, né? Mais ou menos isso, assim, um jornalista, né? Eu acho que quanto mais... Você falou uma palavra que eu gosto muito, que é repertório. E eu acho fundamental que você tenha repertório, por conhecimento mesmo, por interesse sobre o mundo, né? Eu acho que você ficar voltado só por uma coisa, só numa coisa. E esporte é difícil, né? Porque a gente entra no mundo do esporte, é tanta coisa que envolve só o esporte, que às vezes a gente... Mas se você ficar preso só aquilo, você fica meio bitolado, meio alienado do mundo, né? Então é importante você beber em outras fontes, ler séries, assistir outras coisas, ver outras áreas. Então isso para mim sempre foi importante, assim, essa ampliação de repertório e mesmo dentro do esporte mesmo, para que você consiga, né, ter mais bagagem assim para falar, para escrever, enfim, para qualquer função que você exerça. E aí a sua primeira oportunidade é em Minas, né, no jornal, não é isso? Quando eu começo a fazer faculdade, que eu fiz na PUC,
que é uma referência do jornalismo lá em Minas, eu fiz alguns estágios, trabalhei em assessoria de imprensa, fiz produção numa TV universitária, e depois eu tive uma oportunidade de trabalhar como repórter, cobrindo, logo que eu me formo, assim, fiz uma agência de comunicação também, na área de publicidade, então eu passei por algumas áreas. E quando eu me formei, um professor meu, ele trabalhava como professor e ele também tinha a área de esportes do UOL lá em BH. Ele também era chefe da área de esportes do UOL lá em BH. E aí eu tinha acabado de me formar e eu gostava de esporte, ele tinha sido meu professor, eu comecei a cobrir os dois clubes, o Atlético e o Cruzeiro. E cobrir um clube já é difícil, cobrir dois era bem puxado, assim. Aí foi assim que eu comecei. Depois eu fui trabalhar no Jornal Tempo, como repórter também, de esportes olímpicos. Aí também fui para outras áreas do esporte. Mas eu sabia que o que eu queria mais era futebol mesmo. E depois, aí eu vim para São Paulo. Fiz um teste no UOL, aí já no UOL daqui. E passei num teste e fui pra redação. Aí fui redatora, fui repórter, realmente passei por todas as áreas. Assim, fui repórter especial, fiz várias coberturas legais, Mundial de Clubes, Olimpíada, Copa do Mundo, finais de Libertadores. Fiz a tragédia terrível da Chapecoense, que foi muito forte pra mim, assim, pra todo mundo, né? Mas foi muito forte. E aí depois, fiquei um bom tempo no UOL, fui pra Band como repórter. Fiquei 5 anos na Band sendo repórter dos programas esportivos, dos jornais da casa também, cobrindo o dia a dia de clubes e as principais coberturas também. E depois voltei pro UOL, mas aí numa nova função como apresentadora, que é o que eu faço hoje. Cara, isso, assim, é muito importante, né? O Boni, que para mim foi e para muitos, o maior gênio da televisão brasileira, né? Que ditou e criou esse padrão Globo, enfim, que montou essa questão da grade. Ele falava o seguinte, né? Fala até hoje, que para ele cobrar uma pessoa, ele era o diretor, né? Ele falou assim, eu tinha que saber mexer na câmera, eu tinha para poder ter o que cobrar esse cara, né? Porque se eu não sei mexer na câmera, como que eu vou cobrar o câmera do enquadramento? E essa questão que você fez, né, de trabalhar como nessas funções todas, né, atrás das câmeras, não atrás, também atrás, mas em outras funções além das câmeras, te dá um repertório muito, muito grande para você entender toda a dinâmica, né, de uma reportagem, de uma série de coisas. Como que isso foi importante para você ver hoje, assim, para você como apresentadora, essa bagagem toda que você trouxe lá de trás, assim? Pra mim muito, porque é o que a gente tá falando sobre repertório, né? Quanto mais conhecimento você tem, tô pensando que quando a gente fala em transição de carreira, vou começar algo do zero, vou começar numa nova função do zero, porque eu até posso pensar, eu fui começar numa nova função já com um pouco mais velha, vamos dizer assim. Mas você nunca começa do zero. Você traz tudo o que você viveu, né? Você traz tudo o que você passou com você. Tudo isso vem como aprendizado, como bagagem também. Então, eu produzia as minhas matérias no UOL como repórter de escrita. Então, eu já tinha uma experiência para produzir. Fui para reportagem de TV. Eu trouxe a minha bagagem, o meu olhar da escrita. E eu via, né? As pessoas na TV elogiavam muito o meu texto, por exemplo. E eu sei que eu trazia esse texto do escrito, né? De matérias que eu fazia muitas matérias de comportamento, assim, de comportamento às vezes dentro do esporte, mas muito com o olhar, assim, da observação. Então trazia tudo isso, essa sensibilidade que eu adquiri ali, de personalidade também, né? Cada um tem as suas valências, mas que eu tinha adquirido muito enquanto eu fazia cobertura de escrito, que é um tempo maior na reportagem, que é você ter uma apuração mais longa, você ter um tempo maior para depurar, para pensar num texto, muitas madrugadas pensando na melhor frase, sabe? Assim, isso na TV não tinha mais esse tempo, teve outro ritmo, outra dinâmica. O que foi difícil para mim no início, porque eu gastava horas decupando, eu queria decupar todas as entrevistas, então também eu fui aprendendo a ter essa agilidade maior com o tempo, mas eu trouxe essa bagagem, essa sensibilidade dessa época. E para apresentar, eu trago o meu olhar da reportagem. Então, os nossos repórteres, os nossos setoristas, eles participam do programa. Então, com esse olhar da reportagem, eu faço perguntas
que na minha visão são melhores, não melhores que alguém, mas tento fazer perguntas melhores. Porque já pisou ali em algum Por ter momento. pisado ali, sim. Pensar numa dinâmica de link, de um vivo, o que pode ser mais interessante. E observando muito também, né, Rafael? Eu acho que a gente aprende muito observando as pessoas. Eu acredito, não só acredito, a ciência diz isso, a sociologia diz isso, que o ambiente nos influencia muito, né? Nós somos muito influenciados pelo ambiente. Então, se você tem um ambiente positivo, um ambiente que te faça aprender, isso vai te agregar. Então, trabalhava na Band com o Neto, que é assim, gigante na comunicação, para mim um gênio da comunicação. Com a Renata Fã, pessoas que são grandes referências, eu observava muito o que eles faziam. E eu via que o Neto ele tinha um controle assim, do estúdio, da comunicação. Eu ficava observando também para saber como lidar com as situações. No UOL, trabalho com tanta gente que é referência, Caramba. PVC, o Hernan, Juca Kfouri, nossa. O Juca Kfouri, meu primeiro trabalho com ele foi na Copa de 2014 ainda, que eu cobri pelo UOL e ele estava também. Então, observando as pessoas, eu tento aprender muito, assim, observando as pessoas. Aprendendo com pessoas que são melhores que eu para beber nessa fonte, Sim. sabe? E você, assim, acho que até uma felizarda nisso, que você acha que dos que estão aí, você trabalhou com e trabalha com os maiores, né? Você citou o Neto, eu até escrevi uma vez um texto que eu fiz uma analogia dele com o Silvio Santos, assim, eu acho que ele tá pro esporte que o Silvio Santos estava para esses programas de auditório, né? E eu pude ver ele no estúdio, tive a felicidade de acompanhar ele no estúdio, assim. Ele é exatamente, pelo menos a percepção que eu tive naquele dia, assim. Que é o que ele é na frente, ele é atrás, assim. Ele Sim. é louco, tudo, maravilhoso. Ele fala de um jeito que, cara, e assim, e o dom que ele tem de se comunicar. Sim. Eu, nesse texto, escrevo que ele é maior, é melhor como apresentador do que ele foi como jogador de futebol. Eu acho até que ele talvez pense isso, assim, queria que você falasse assim, fizesse uma análise para as pessoas que não conhecem o Neto, ele como comunicador, assim, como que é trabalhar com ele, como que você enxerga ele como um cara que é isso, né? É como você fala, né? E ele tem um lance assim muito de uma conexão com o público muito forte, né? Como que você vê o Neto? Eu sou muito fã do Neto, né? Eu sou muito privilegiada de ter tido esse contato com ele. Eu ainda falo com ele de vez em quando, mas ele foi muito importante na minha trajetória mesmo. E o Neto, para mim, ele é um gênio da comunicação, assim. Ele é muito raro o talento que ele tem, a capacidade que ele tem de se conectar com as pessoas, né? De chegar nas pessoas, de atingir as pessoas. Ele consegue falar a linguagem do povo, do povo. Ele consegue tocar realmente as pessoas. Eu acho que é pelo que ele é uma pessoa muito humana, uma pessoa altruísta, de verdade, assim, é uma pessoa que se preocupa com o outro. Ele é uma pessoa que se sensibiliza com a dor do outro verdadeiramente. Eu lembro de um dia, eu estava fazendo um programa na rádio com ele, na Rádio Bandeirantes. Ele nem sabe disso, que eu fiquei só observando ele, que ele me chamava para participar do Donos da Rádio de vez em quando. E ao mesmo tempo que ele estava ali comandando tudo e apresentando o programa, e rádio, né, aquele dinamismo todo, pá, 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 pá. Tava um monitor, assim, no fundo e uma reportagem, não lembro muito bem, mas era o Datena na época, e alguma reportagem, assim, de mulheres que tinham sofrido algum tipo de violência e tal. E eu tava tão focada ali no programa, com o que eu ia falar, com o conteúdo, preocupada ali, que eu nem ia olhar pra isso. E ele tava olhando, assim, ele, tipo, aqui conduzindo o programa, mas observando. Aí ele vira e fala: nossa, como é difícil a realidade das mulheres, né? Tipo, no meio do programa, tudo acontecendo, e ele parou porque ele sensibilizou com algo. Então, isso é dele. Ele ajuda muita gente, né? Ele nem fica falando muito nisso, mas ele ajuda muita gente. Então, ele tem esse viés humano mesmo. E eu acho que ele tem uma virtude, assim, que ele é muito corajoso para falar a verdade, para falar o que ele acredita. E as pessoas não têm muito essa liberdade de falar o que elas pensam, assim, de forma tão aberta, ainda mais numa TV aberta, numa audiência que ele tem.
Então, mesmo quem não é corintiano, e é óbvio, né, uma identificação gigante que ele tem, que os corintianos têm com ele, mesmo os torcedores de outros times têm isso também. Pode provocar, provocar o Neto porque ele é rival e tal, mas ele fala a verdade. Várias vezes, sei lá, eu tava na rua, ou pegando um Uber, ele fala, você trabalha na Band? E o Neto aí fala, pô, eu não sou corintiano, mas ele fala a verdade. Então, essa sensação que ele passa para as pessoas de falar a verdade, falar o que pensa e não ter medo de dizer o que deve ser dito, eu acho que isso conecta também. E tem um lance assim, né, que eu vejo que são poucos, sei lá, acontece alguma coisa muito forte no esporte. As pessoas falam assim, eu quero ver ele no dia seguinte. O que ele vai falar? Né? Porque o editorial dele é um editorial muito, muito legal, assim, né? Sim. Às vezes ele passa da linha. Sim. No caso do Tite lá, achei fantástico, né? Eu gostei. Mas, cara, porque as pessoas querem ver, porque a voz dele tem uma ressonância muito... Ele representa, ele dá voz às pessoas, né? O que as pessoas gostariam de falar, ele fala. Então, por isso, acho que tem essa identificação muito grande. Além de ele ter um domínio da comunicação mesmo, de técnico, de ritmo de programa. Ele entende se o ritmo caiu, ele tem que subir o ritmo, entender a hora de mudar de assunto, entender essa questão mais técnica mesmo, do que a audiência quer, além de ter isso. Ele é e muito culto, muito inteligente. Sim, ele é muito simples. Ele lê. Ele fala toda hora que lê livro, cara. Lê muito. Ele é uma pessoa muito simples, né? De hábitos muito simples, mas extremamente conectado com tudo que está acontecendo, que vai saber sobre qualquer assunto. Autores. Sim. Muito legal. E aí, o oposto é a Renata Fã, que você também conviveu, trabalhou, tal, que, assim, também é uma mulher fantástica, e acho que não é a pioneira, que acho que teve outras mulheres... antes dela que apresentaram, tal, não vou lembrar aqui o nome, mas talvez seja das mulheres a maior referência em termos assim de ter aberto um caminho. Né? Começou na Record, depois foi para Bandeirantes. E como que é a Renata, assim, como que foi trabalhar com ela? Que acho que eu imagino, pelo que eu vejo, que é um pouco diferente do Neto, assim, né? Em termos de comportamento, condução de apresentação. Eles têm estilos diferentes, né? E eu acho que isso é muito rico, né? Cada um encontrar o seu caminho e o seu estilo. Mas é uma profissional fantástica também, que eu admiro muito. Sempre foi uma enorme referência para mim e acho que para todas as mulheres que trabalham com esporte, porque ela de fato abriu caminhos. Ela não foi a primeira a apresentar, mas a primeira a comandar uma mesa redonda e lidar com a opinião. Eu não me lembro se teve algo... Acho que a gente já teve outras mulheres comentaristas, mas ela ter essa visibilidade, essa responsabilidade de comandar uma mesa redonda, eu acho que ela foi a grande referência. Tanto tempo, né, que ela tá, acho que, sei lá, mais de 2 décadas, talvez. Eu acho que por aí. Acho que deve estar completando uns 20 anos. E a Renata é uma profissional fantástica, muito generosa também, muito exigente com o trabalho. Então, ela gosta de um trabalho muito bem feito, ela reconhece quem faz um trabalho muito bem feito. E ela é muito apaixonada pelo que ela faz. Essa brincadeira com o Inter que ela faz, ela é assim. Ela respira futebol, ela vive futebol, ela assiste todos os jogos. E às vezes você vai trabalhar, você fala... Tá, não, tô indo trabalhar, mas hoje eu não tava a fim de trabalhar. Isso acontece, né? Com ela eu nunca vi. Ela sempre chega muito empolgada pra falar de futebol. Ou ela chega muito brava com o Inter, ou ela tá muito feliz porque o Inter venceu. Mas ela tá sempre muito envolvida, muito mergulhada. É bonito de ver, sabe, a relação. Ela é apaixonada. Isso ela transmite, cara, pela... Ela é desse jeito. Você vê que ela é assim. Parece que nasceu pra isso, né, cara? Eu acho que foi uma mulher que soube se reinventar, porque ser uma apresentadora na TV aberta, né, não deve ser nada fácil. E você se manter no ar por tanto tempo, com tantas mudanças que a comunicação teve, né, nos últimos anos, a comunicação está mudando tão rápido. E ela foi se adaptando a tudo isso. Antes, era um jornalismo muito mais engessado, né, aquela coisa do TP e tal. E ela... cumpria isso, mas sempre estudando muito para ter o conhecimento do futebol, que ela sempre fez muita questão. Mas essa comunicação foi ficando mais informal, mais leve. Essa linguagem foi mudando. E ela foi mudando isso também. Sim. Então, é uma profissional muito versátil, que eu tenho uma enorme admiração. E para mim também foi um privilégio muito grande ter
trabalhado com ela, assim, sabe? Ninguém se mantém 20 anos no ar tendo muito sucesso, assim, se não tiver muitas virtudes, sabe? Ela é o máximo, cara. Eu sou muito fã dela. Eu sou muito fã dela, muito fã dela. E aí, cara, assim, como que é, né? Uma coisa, vamos fazer, já que você é apresentadora, está apresentadora do All Sport, tá lá na reportagem ou escrevendo texto e tal, e fala, Luiz, é o seguinte, cara, você vai agora apresentar. Como que surgiu esse convite, né, essa oportunidade, e como que foi para você encarar, que eu acho que talvez seja a maior responsabilidade, porque assim, de tudo, o apresentador tem a maior responsabilidade, né, para conduzir, para chamar as matérias, para mediar as conversas, enfim, é um puta de um trampo, ficam falando no teu ouvido, quer dizer, é uma série de coisas que para quem é meio leigo, assim, não faz ideia do que tá passando no entorno ali, né, porque você tá conversando com esses dois caras, mas tem gente que tá falando no teu ouvido, às vezes você tá lendo o comentário, como que é essa loucura, assim, como que surgiu o convite e como que foi para você encarar essa responsabilidade de apresentar? É uma responsabilidade grande e é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, né? Você tem que administrar, são muitos pratinhos para circular ali, né? Bom, eu já tinha trabalhado no UOL como repórter de escrito, então já tinha uma experiência assim como jornalista. Então já tinha feito Copa do Mundo, já tinha feito Olimpíadas, eu já tinha uma bagagem assim como jornalista. Mas o tempo de vivo, estar no ar, é diferente, né? Eu tinha tido algumas experiências, algumas lives que a gente tinha feito, mas algo muito, assim, não foi nada duradouro. Algumas experiências, vamos dizer assim. Aí eu recebi o convite para ir para a Band. E na Band, sim, aí eu ganhei uma cancha de vivo, assim, né? Até não foi tão imediato, assim, que eu acho que eu até tive um processo de amadurecimento, porque eu vinha do texto, eu não tinha tanta intimidade mesmo com a câmera. Mas fui pegando isso aos poucos, fui fazendo mais vivos, fui fazendo vivo com essas pessoas que são, né, referências, isso você vai pegando. E aí o UOL, ele já estava com um projeto de investir mais no audiovisual. Então já tinham os programas, começaram a ter os programas no YouTube, né, de uma tendência do mercado mesmo, que foi todo mundo caminhando pro audiovisual, né? E o UOL também com uma excelência, assim, né, como veículo, já tinha um casting, assim, né? Que é de primeira, né, cara? De primeira, como diz o nome do meu programa, mas o casting todo é de primeira, porque veio Juca Kfouri, José Trajano, Mauro César, PVC, depois veio André Hernan, né, Arnaldo, Tirone, a Mili, maravilhosa, Alicia Klein. Então, assim, muita gente muito boa. Aí eu já tinha recebido alguns convites para participar de algumas dessas lives, então eu comentei alguns dos programas. Tem a Domitila, que é apresentadora também, que é ótima e uma querida. Danilo lá agora, enfim, é um Casagrande, enfim, é um cast. Uma galera foda. Uma galera. Renato, Maurício Prado, muita gente que eu sempre admirei, assim. Aí eu comecei a apresentar mesmo com um projeto de futebol feminino. Que a gente foi na época da Copa do Mundo, no ano da Copa do Mundo, a gente fez um projeto de futebol feminino que chamava Joga Junto, e eu apresentava e a gente tinha mais 2 comentaristas. Comecei fazendo esse programa. E aí a gente foi estreitando essa relação e eles fizeram uma mudança, né? Eu já fazia algumas férias da Domitila. Quando ela já era apresentadora lá. Nas férias da Domitila, eu fazia algumas substituições dela. Então, eu já estava meio ali. Mas aí, eles fizeram uma mudança maior na grade, com novos programas e com algumas mudanças também. Tiveram esse projeto de ir pro estúdio, porque antes também era a época da pandemia, então era tudo remoto, todo mundo de casa. E com esse novo projeto de ir pro estúdio, eles me chamaram. Esse programa que eu faço hoje, que é o de primeira, que ele tem muita opinião e análise também, mas ele é mais voltado para dar as notícias de bastidores, as notícias exclusivas. Então, a gente tem o André Hernan, que apura muito, né? Que é uma referência enorme. E o PVC também. Então, os dois com muitas apurações, com opiniões também. E eles já faziam esse programa com a Domitila. Tiveram outros ainda que passaram. Bruno Andrade, Marcelo Razan, outros grandes profissionais também. Mas aí, com a ida para o estúdio, tinha uma questão pessoal da Domi, que ela não mora em São Paulo, e também eles estavam mudando algumas questões, me chamaram.
E aí foi que eu tomei a decisão. Eu falei, vou mudar de função. Eu já estava na reportagem já tinha muito tempo, já tinha 15 anos como repórter já, entre escrito e TV. Eu queria já novos ares, eu queria me testar em outras funções, eu queria exercer a comunicação de uma outra forma também. Porque lá eu fazia mais matérias do que eu fazia os vivos e tal. E aí foi uma oportunidade muito legal, fiquei muito feliz e fui e aceitei. E essa coisa da responsabilidade, para mim, todo dia é um aprendizado, porque todo dia você tem que estar 100%, né? Não adianta. Pode vacilar, né? Você não pode vacilar, você tem que estar muito atento a tudo. E aí você vai. É um jogo, né? Que você vai pegando essa dinâmica, você vai criando entrosamento com seus colegas, que é algo muito importante também. Essa questão desse entrosamento com a coordenação também é importante. Eu também faço muito isso, porque eu também tenho uma função de fechar o programa junto com meus colegas também. Então, desde muito cedo, eu não sou só apresentadora, né? Eu tomo as decisões também do programa, junto com outras pessoas, mas do que vai ser pauta, do que vamos falar, que caminhos vamos tomar, quais assuntos vão ter tal espaço. Então eu participo de todas essas decisões. Isso facilita na hora de conduzir, porque eu já estou muito por dentro do que vai acontecer. Claro, né? Os improvisos são bem-vindos e na hora ali, um programa ao vivo, dinâmico, tudo pode acontecer. E é bom que seja assim. Mas eu acho que quanto mais planejado você estiver, com quanto controle maior você tem do que está indo para o ar, mais domínio você vai ter e mais segurança até na hora quando as coisas não derem certo, quando as coisas mudarem em cima da hora, porque vai surgir notícia de última hora, você pode ter um problema técnico, ou o repórter não entrou. Eu acho que isso te dá uma segurança. E claro, né, mais uma vez, repertório. Quanto mais você acompanha, isso para mim é fundamental. Entrar no ar segura, me sentindo preparada, isso pra mim faz muita diferença. É o que eu te falei, assim, a primeira imagem que eu tenho de você é segurança, assim, porque quando eu vi, né, e cara, assim, não é fácil, né, porque a gente tá mas falando... eu não sou segura assim. Não, mas assim, mas pelo menos você transmite isso, ou me transmitiu, porque não é fácil, a gente tá falando de cobra, mas no sentido Sim. Bom, cobra criada, assim, jornalismo, cara, lendas, né, o PVC, Trajano, o Juca, então você, tipo, chegar lá no estúdio com esses caras todos, que tem uma puta história, vários prêmios, enfim. Trajano, gente. Cara que fundou a ESPM e tal. E aí você vai lá, tal, fala um negócio, tal, e às vezes, não tô falando do seu caso, mas tem, tipo, igual a gente fala, vou testar pra ver se, né? Cara, e você sempre, assim, eu lembro que alguém falou alguma coisa assim, não, é isso. E aí o cara concordou com você, quer dizer, se você titubeia um pouquinho, né, dá uma... Você transmitiu isso, assim, eu falei, cara, isso encheu muito meus olhos, assim, de ver que você tava num lugar que não é... que é um lugar maravilhoso e tal, mas assim, que não é fácil. De não se intimidar. Mas não no sentido de caras, tipo, jogar uma isca, mas de, às vezes, o que eu vejo, assim, tá, mas é só uma impressão que eu tenho, que essa área da artística é uma área de vaidades, né? Todo mundo quer aparecer na televisão, tem fãs, tem agora seguidores e tal. Estou falando jornalismo político, qualquer jornalismo. E aí sempre tem um que é tipo, às vezes a pessoa não quer debater, quer ganhar o debate, né? E nesse sentido, você quando conversa ali com o pessoal, eu vejo que você faz um papel de mediadora, você faz uma percepção quando o negócio está indo, né, meio assim, um tá desentendendo com o outro, você joga um pano quente e tal, não sei o quê. Isso é muita cancha, cara. Tipo, você foi treinada para isso? Tipo, teve um teste? Ou você falou, não, agora vai... Não. Você foi aprendendo no dia a dia? Não teve teste nenhum. Primeiro, eu preciso dizer que meus colegas todos são muito generosos comigo. Então, sempre foram muito legais e respeitosos, sempre respeitaram as minhas opiniões, inclusive. É um meio muito difícil, muito masculino, muito machista, né? Mas, assim, com os meus colegas, eu nunca tive esse problema. Já tive problemas de outras ordens em relação ao machismo dentro do jornalismo esportivo, mas não com os meus colegas, sempre foram muito respeitosos e sempre respeitaram muito a minha opinião, inclusive. Então, preciso fazer preciso dizer isso sobre todos eles. Agora, é algo que você vai adquirindo
com a prática mesmo. Posicionamento de câmera, essas coisas. Sim, é isso que eu falei, eu repito, né? Se sentir preparada, eu acho que é o que me dá. Eu não sou uma pessoa extremamente segura e confiante. Pelo contrário, foi algo que eu fui. Eu era uma criança muito tímida, então foi algo que eu fui conquistando ao longo da minha vida. E hoje ainda estou nesse processo. Então, quando eu me sinto preparada, eu me sinto muito mais dona da situação, assim, para conseguir fazer, mediar e lidar com isso. Hoje eu acho que eu sou muito mais tranquila comigo, com o que eu sou, tenho muito mais segurança, sou menos suscetível à validação externa do que estão falando no chat, porque é isso também, né? A gente tá no YouTube ali, as pessoas estão falando o que elas quiserem. Então eu não posso ficar me afetando muito pelo que eles estão falando ali, porque tem de tudo, né? Tem muitos elogios, mas também tem gente falando besteira. Já cai em pegadinha, né? E nome esquisito. Né? E aí você tem que ter um jogo de cintura e brincar. Outro dia eu caí numa pegadinha que deu uma viralizada aí. Aí eu falei, puxa, vai dar essa impressão que eu não entendo de futebol porque eu caí nessa pegadinha. Aí depois eu fui parar e pensar, não, mas eu entendo ou não entendo? É a minha Todos segurança. caíram já, né? Aqueles nomes esquisitos. Exato. E eu falei, não, a minha segurança é minha, através da minha preparação, do que eu faço. Então, isso vem com o tempo. E aí, você vai aprendendo a lidar, a manejar com esse jogo, né? O debate tá frio, a gente tem que tornar esse debate mais interessante. Não é criar uma briga ou uma polêmica, mas trazer outros pontos de vista, porque num debate, se todo mundo concordar, deixou de ser um debate, né? Então, a gente também tem que alimentar esse debate. Ao mesmo tempo que se tiver quente demais, se alguém tiver correndo o risco de passar um limite, é a função do apresentador também, do mediador, segurar. Mas isso a comunicação é muito difícil, né, Rafael? Porque ela é tão subjetiva. Então. Não tem assim, a partir daqui, faça isso. Veio até aqui, faça isso. É do feeling ali na hora. E não você vai imprimindo o seu jeito, né? Não tem fórmula. Você vai ali conforme o seu feeling, conforme a sua experiência. E eu já terminei programas e falei, poxa, acho que será que fulano se sentiu assim, acuado? Será que ciclano passou do ponto e eu deveria ter feito uma intervenção? Eu já tive esses questionamentos. Mas como também é algo diário, né? É um dia após o outro, assim. Tem dia que você tá melhor, tem dia que você não tá. E é sempre pensando no próximo dia. Então, mas isso é muito gostoso, né? Essa comunicação, ela é maravilhosa, assim. É muito gostoso. Ainda mais falar de um tema que é tão apaixonante, né? Que as pessoas gostam tanto. É um privilégio muito grande. É um desafio diário, mas é um privilégio enorme. E que tem um monte de gente que se diz entendido e tal, né? Sempre tem o especialista, né? Na internet tá cheio de especialista que manja tudo, né? Mas isso é outra coisa... Acho que eu tô falando muito, né? Mas a ideia é essa, você veio aqui para isso. Essa relação com o público também é um ponto muito sensível, assim, porque... E eu me preocupo com isso, porque a gente tá na televisão e a gente tá no YouTube ao mesmo tempo. Então, querendo ou não, são dinâmicas diferentes, mas a gente precisa encontrar um meio do caminho para falar com todo mundo. E eu tento ter uma linguagem mais próxima possível, porque eu não acho mais que o jornalista, apesar de ele ter uma função fundamental e uma responsabilidade de verificar as informações, de trazer as informações, de falar, de ser fiel aos fatos. Eu acho que essa função do jornalista de olhar de cima para baixo... Olimpo, né? Isso não existe mais. Hoje todo mundo tem voz, todo mundo quer ter voz, né? E o torcedor do time dele, ele entende mais do time dele do que eu, que acompanho todos os times. Ele acompanha só o time dele. Então eu não me coloco também numa posição de... Eu sei mais que você, estou aqui te ensinando. Eu acho que não é por aí, eu acho que é uma troca. Sim. Acho que a gente oferece coisas que eles não têm. A apuração do André Hernan, por exemplo. O torcedor tá ali porque ele quer saber a apuração e do PVC. Mas não se colocar acima, sabe? Eu tento... leio as mensagens, dou voz, às vezes eles pautam a gente. Aí fulano vai para não sei que time. A gente começa uma apuração a partir dali. Eles me corrigem e não tem problema. Admitir que tá errado. Sabe, eu penso numa linguagem mais próxima, assim, das pessoas. E como que é a sua rotina, assim? Você falou, né? Tenta assistir todos os jogos. Eu imagino o seguinte, mas eu imagino o seguinte, vamos lá, o cara que cuida de
editoria de política internacional. Até agora essa bagaceira do Trump aí, o pessoal falando, tá, não sei o quê, mas tá ali. Cara, tem jogo de milhões de coisas, né? A política internacional agora tá o foco nos Estados Unidos. Sim. Às vezes guerra na Ucrânia, às vezes não sei o que, tem um foco. Agora, o futebol é muito aleatório, né, cara? Tem campeonato da Série A, Série B, campeonato internacional. Cara, como que dar conta? É claro que é humanamente impossível, mas como que é a sua rotina assim? Você acorda, o que você faz, daí você vai trabalhar. Como você tenta assistir o máximo possível? Fala, não, eu vou fazer um filtro aqui. Como que é o seu preparo, assim, a sua rotina para exercer essa profissão? Não dá conta, né? Não dá, simplesmente. Porque é jogo toda hora, né? É impossível. E eu acho essa parte até opressora, eu vou te dizer. De, tipo, falar, tem que assistir saber o jogador da Série C. Eu sou uma pessoa que eu sou muito exigente comigo mesma. Então, é uma autocobrança de acompanhar tudo que eu ainda não sei administrar isso. Porque quando eu era repórter, eu tinha um foco um pouco maior. Hoje a minha pauta eu acompanhava, né, o máximo que eu conseguia, mas eu tinha um foco muito maior nos clubes de São Paulo, que eu cobria. Sim. Então eu não tinha uma obrigação de saber exatamente como estão jogando os times do Sul, por exemplo, né? Porque eu estava no dia a dia dos clubes, então já era um núcleo menor. Tinha um filtro ali. Tinha um filtro menor para eu acompanhar. E fazia outras pautas de outros esportes também, mas aí naquele dia eu vou fazer tal esporte. Então me preparava naquele dia, tinha um foco maior. Agora, como é muito abrangente, eu admito que eu ainda estou encontrando esse caminho, porque eu começo assim, de manhã eu já vou abrindo as redes sociais e vou abrindo o Twitter. Eu criei listas com jornalistas e influenciadores de cada time para eu entender melhor o termômetro do que está acontecendo em cada time, o que está sendo mais falado, o que está sendo... Isso me ajuda bastante a ter um termômetro. Eu entro nos principais sites logo pela manhã, porque aí a gente já começa a montar a pauta do programa. Eu tenho um redator que trabalha comigo e a gente já começa a trocar ideia ali. O PVC também dá sugestões, o André, né? É um programa democrático nesse sentido. A gente tem um grupo e as pessoas vão dando sugestões e já começo a acompanhar. Chego cedo na redação e vou nesse processo, né? Pensando que... E vou no carro ouvindo programa esportivo. Então, ou eu tô ouvindo a ESPN, ou tô ouvindo rádio e volto também... Tô na academia, tô ouvindo podcast, posse de bola, tô ouvindo... Não tem como, né, cara? Tô ouvindo os podcasts dos times, na academia, sempre. E no carro, sempre. Eu parei de ouvir música no carro, o que pra mim é uma tristeza, porque eu amo música, mas eu vou... Às vezes, na volta do trabalho, eu falei, não, deixa eu ouvir uma música agora, por favor. Desligar um pouco. Desligar. E aí, chega a noite, tem jogo. E aí vários ao mesmo tempo, mas não dá para acompanhar tudo. Então depois recupero. Tem jogo que eu vou ver os melhores momentos, né? É impossível, não tem vários jogos ao mesmo tempo. É difícil essa coisa de... E no fim de semana, né? No fim de semana também. Nossa, mas não vou ter vida se for assim, né? Então sai um dia e tal, mas fica meio ligado ali. No dia seguinte de manhã já dá aquela olhada. Essa parte eu acho difícil, sabe? Acho que é muita informação, é muito jogador, é muito time. Não tem como. É muito campeonato. É muita coisa. Eu vejo as pessoas falando, como que esse cara sabe o jogador da Série C? Gente, é isso. Nisso, eu trabalho do lado de uma máquina, que é o PVC, né? E eu falo, PVC, cara, como você faz? Qualquer pergunta que você fizer pra ele tá por dentro. Ele viu o jogador contratando o jogador do time tal que tá na Arábia há 20 anos. Então ele vai falar... Joga desse jeito, fala, gente. É possível, PVC, você é doido. O PVC tem uma coisa interessante que eu trabalhei com pessoas muito apaixonadas pelo trabalho, mas talvez ele seja ou a pessoa mais apaixonada pelo trabalho que eu conheço. Sabe quando chega sábado à noite, assim, você, não vou mandar mensagem de trabalho pra essa pessoa, sábado à noite, né? Deixa a pessoa tomar uma cerveja, ficar com a família. Pro PVC eu mando. Porque eu sei que ele vai curtir falar de trabalho, sabe? Então é curioso, assim. Olha, o PVC é um cara que hoje também virou uma referência e uma inspiração para um monte de gente que quer seguir nessa linha, porque
sempre fala de número, o PVC e tal, sempre tem essa marca dele, mas é um cara, eu também quero trazer ele aqui. E uma pessoa que eu quero trazer aqui, que eu sou fã e você conhece, que é a Mili Lacombe. Ah, maravilhosa. Eu acho assim, ela tem o melhor texto do jornalismo esportivo. Pra mim, o que essa mulher escreve, cara, é sempre uma obra-prima. Eu já mandei mensagem pra ela, falei, putz, você precisa escrever, lançar uma antologia com os seus textos, porque são coisas, assim, fabulosas. Como que é trabalhar com a Mili, assim? O que você tem a falar da Mili como jornalista, como mulher, enfim? E Mili, vem cá, Mili, vem cá que eu sou seu fã. Eu sou muito suspeita, porque eu sou muito fã da Mili. É uma amiga querida, acima de tudo, uma mulher maravilhosa, uma mulher muito presente, assim, muito atenciosa, sabe? Generosa, preocupada. Está sempre muito... A Miriam é uma pessoa muito humana, assim, está sempre preocupada com o outro, sabe? Muito atenciosa. E muito culta, muito inteligente. A gente está falando sobre repertório. Sim, não, ela é... Né? Eu vou falar o quê Sim. do repertório de Mili Lacombe? O nível de cultura que ela tem, o nível de inteligência que ela tem, até para fazer as conexões que ela faz com o esporte, né? O olhar humano que ela traz para dentro do esporte. E uma mulher necessária, né? Total. Porque num meio tão masculino, tão machista, né? Tão difícil, em que as mulheres estão tendo, felizmente, mais espaço agora, né? A muitas custas, né, com muitas dificuldades, as mulheres foram abrindo esse espaço. Ter a Mili, que tem a coragem que ela tem para falar as coisas que ela fala e desbravar ainda mais caminhos, é necessário. E quando eu falo coragem, é coragem mesmo, porque ela apanha muito. Sabe, elas recebem muito hater, né? Muito. Ela recebe coisas muito pesadas, muito pesadas. E ela segue firme, assim, sendo... E é curioso porque ela sofre muito assim, ela passa muito por isso, e ela é extremamente doce e amorosa, extremamente. E ela segue doce e ao mesmo tempo muito forte, sabe? Muito forte, muito firme, trazendo reflexões extremamente necessárias, que algumas pessoas podem concordar ou não, é do jogo, que ótimo que é assim, porque é do jogo democrático, mas ela traz reflexões que são muito importantes, muito importantes. Então, é um privilégio. O livro dela, O Ano que Eu Morri em Nova York, é maravilhoso. Eu incorporei coisas do livro para minha vida, assim. Quem tiver que tem oportunidade de ler. Então, é uma mulher que eu admiro muito, sabe? Muito mesmo. E é uma que eu tenho o privilégio de trabalhar com ela. E você falou em algumas vezes aqui de machismo e tal. Você acha que hoje, o meio que você está, né? Eu vejo cada vez mais as mulheres nesse mercado de trabalho, assim, né? Tem você, tem outros, acho que todas as televisões tem agora a mulher apresentando, o repórter e tal. Comentando, né? Até narrando já, né? Sim, opa. Então tá ganhando cada vez mais espaço. Do tempo que você começou pro tempo que você tá hoje, assim, você acha que teve uma evolução ou ainda tá do jeito que você encontrou quando você chegou lá em Minas Gerais? Não, evoluiu muito, né? Evoluiu muito. E é curioso, quando eu trabalhava em Minas, eram pouquíssimas mulheres fora do vídeo. Assim, tinha algumas repórteres de jornal, mas eram poucas. Então, eu acho importante esse espaço ser conquistado, não só no vídeo, mas também nas outras funções. Então, a gente tem mulheres hoje, repórteres cinematográficas, né? A Globo tem repórteres cinematográficas, tem produtoras, então tem mulheres em outras funções que eu também acho super importante ir galgando esse espaço. Mas abriu muito. Apresentadoras já existiam na época, mas o espaço do comentário e da narração, esse foi bem difícil de ser aberto, né? Ainda é muito pesado, porque eu vejo que muitos homens ainda... Resistem, né? E eles admitem uma mulher apresentando ou uma mulher na reportagem, mas uma mulher comentando o time dele aí já é demais. Já é demais para muitos, sabe? Então, ter a mulher tendo voz mesmo, dando uma opinião, é extremamente importante. E narrando, né? Porque tem uma resistência muito grande, que é fruto de um preconceito, sim. Mas é que a voz não me soa bem.
Gente, quantas cantoras maravilhosas a gente tem, isso não é uma questão. Lógico. A voz soa bem de uma Maria cantora. Bethânia, Gal Costa. Todas maravilhosas, né? Todas. As cantoras todas não soam ruim. Serve pra cantar e não serve pra nada. Não são ruim aos ouvidos com agudos muito mais altos, né? E isso não é um incômodo. Mas para narrar, a voz me incomoda. Então, é fruto de um machismo, sim. Nós temos ótimas narradoras. E temos narradoras que ainda estão galgando, ainda estão caminhando, como temos homens também que estão nesse caminho. Temos ótimas comentaristas, temos comentaristas que ainda estão num processo de evolução, como temos homens também. Então, os homens são muito resistentes nesse ponto ainda. Quando vai para um comentário, quando vai para a narração, eu sinto Isso está falando mais do público do que da público. Própria eu acho empresa, que no meio... assim. Não, eu acho que as empresas mudaram muito nesse sentido, né? As empresas entenderam a importância da diversidade, né? Elas se abriram para isso, estão apostando mais em mulheres. Eu acho que as empresas estão... Claro, ainda existe, né? É um machismo estrutural, né? Então não tem como dizer que não existe. Mas as empresas estão mais abertas, né? Isso é mais bem visto. Agora, do público e dos colegas também. É que os colegas têm mais filtro para falar, né? Os colegas não vão se abrir tanto. Mas também existe uma resistência entre colegas. E como que é, assim, sendo uma figura pública, né, lidar com hater? O que você recomenda? Eu, por exemplo, não leio nenhum comentário. Tipo, se eu apareço numa matéria e tal, eu faço questão de não ler, porque não que isso vá me fazer mal, mas eu falo, não vou deixar um idiota estragar meu dia, entendeu? Às vezes é um cara que tá lá no quarto dele, não tem 1/3 da sua caminhada e tá falando merda a seu respeito, né? Sei o que eu digo, de qualquer um. Sim. Muitas vezes um frustrado, né? Que tá projetando no outro a sua frustração. Como que é? Porque eu imagino que acho que talvez futebol e política são dois lugares que os ânimos são mais aflorados, mais acirrados, né? Você não vê, filtra ou vou encarar isso? Como que é para você esse tipo de coisa? Eu acho que isso é um desafio, né? Porque quando a pessoa fala, não ligo pro que os outros falam. Liga, né? A gente liga. Você recebe 10 elogios e aquilo passa. Maravilhosa, linda, ótima. Aí vem um idiota e fala assim, você não sabe nada. Aquilo que vai te pegar. Aquilo te pega. É louco, né? A gente liga pro que os outros... Na psicologia isso, Sim, né? A gente liga pro que os outros falam. Então, não é simples. Mas eu acho que é você... indo tendo uma maturidade mesmo e um entendimento de que aquilo não diz sobre você, diz sobre o outro. Total. Né? Aquela coisa, né? Quando Pedro fala de Paulo, diz mais sobre Pedro que sobre Paulo. Ou ao contrário, mas é isso. É você ter essa maturidade, né? De que não é tudo que... Você não se identificar com tudo que chega. Não, isso é dele, deixa com ele. Não é simples, às vezes te pega, né? Às vezes chama atenção e comigo... Eu, felizmente, tenho comentários muito mais positivos do que negativos. Mas já tive muitos negativos, especialmente quando falo de assuntos mais polêmicos. E estando no ar, você tem que tirar aquilo rapidamente, né? Senão aquilo vai atrapalhar minha performance no ar, ali no desenvolvimento do programa. Então, eu acho que é uma maturidade nesse sentido, de deixar para ele... o que é dele, de não se identificar com aquilo, de não acreditar naquilo. E também não acreditar quando falam que é incrível, elogios subir a cabeça. Né? Eu acho que é ter uma serenidade, assim, de que todo mundo tá eu tento ser assim, né, num processo de evolução constante, quero ser cada vez melhor, se o trabalho tá legal, que bom, nossa, melhor do mundo também não. E também quando fala, não entende nada de futebol, também eu saber que também não é por aí. Eu tive comentários mais pesados quando eu falei sobre... Na época do Daniel Alves e do Robinho, assim. Aí tive pesados, assim, de um nível de ameaças, assim, que eu sabia que não iriam pra frente, mas fazer algum tipo de ameaça ali na rede social. Você merece isso? Vou fazer isso? Aí é bem agressivo, né? Eu cheguei a expor
um cara que fez esse comentário no Twitter. Cheguei a responder um outro de uma forma muito polida. E ele foi e apagou o comentário. Mas eu estava muito tranquila do que eu tinha falado e do meu papel naquele lugar, né? Que era defender uma causa diante de pessoas que tinham sido presas pela gravidade do que elas tinham cometido. Então, eu estava segura nesse lugar. Mas, claro que... Bom, não é. Mas, falando de machismo, eu já até falei sobre isso uma vez. O que eu acho me pega mais no meio é algo que as pessoas falam muito pouco. Não é xingamento e tal. Eu acho que é uma pressão estética muito grande sobre a mulher. Principalmente, né, cara, sua mulher. Sobre a mulher. É absurdo. Pensa mulheres com mais de 50 anos que estão no vídeo falando de esporte. Eu me lembro da Mili e eu não me lembro de mais nenhuma. Tem um etarismo ali, né? Eu não me lembro de mais nenhuma. Então, eu recebo comentários, é bonita, eu não sei o que. Esse comentário, pra mim, isso não é um elogio. Porque, hoje estou bonita aos olhos dos padrões, mas eu vou deixar de estar, eu posso deixar de estar, e quem não está... E mais do que isso, a mulher é ensinada na sociedade a ter uma sensação de insuficiência. Sim. Né? A mulher nunca é bonita o suficiente, ela nunca está dentro de um padrão suficiente. Isso é muito opressor. Muito opressor. E isso dentro do esporte, eu acho que ainda é muito pesado. Tem umas que agora fazem isso, né? Recebe esse tipo de coisa, e aí printa e fala assim, olha pra você, cara. Tipo, é um cara que tá todo fudido, feio, não sei o que. Você tá falando de mim? E expõe o cara. Eu acho isso, começar a expor esses idiotas pra parar de fazer esse tipo de coisa, sabe? Cada um tem um jeito e tal, mas eu acho isso fantástico. Fala, como que você pode falar de mim? Olha pra você, né? Você fez já praticamente tudo já na sua vida, tão nova e já com uma larga experiência, cara. Libertadores, Copa do Mundo. Cara, qual é o seu sonho, assim? O que você projeta, assim, cara? Que você quer fazer, uma coisa que você, tipo, fala, puta, ainda não fiz, ou fiz e quero fazer de novo, assim. O que você planeja? Ou se você planeja alguma coisa assim a médio, longo prazo na sua carreira, ou você deixa a coisa rolar? Eu não faço planos assim tão certinhos, não. Mas eu queria me desenvolver mais na comunicação, chegando ao maior número de pessoas possível e trazendo reflexões que são importantes como essas que a gente está debatendo aqui agora e conseguindo conectar com o público e explorar a minha criatividade também. É uma área que eu gosto, que eu estudo, que eu leio, então ter uma veia criativa, criar um projeto, um produto dentro do esporte é algo que me interessa. E conseguir levar o esporte de uma forma leve para as pessoas, para mais pessoas, mas também com as reflexões que são necessárias de serem feitas, sabe? Isso é uma coisa que eu penso, assim, que eu acho importante, que eu gostaria de atingir, assim, uma excelência de comunicação mesmo, de me desenvolver como jornalista, mas como comunicadora também nesse lugar. E as coberturas são deliciosas, né? São muito legais. Fazer uma Copa fora do Brasil, você ter contato com pessoas que você não teria, você viver essas experiências é muito legal. Então, cobrir mais uma Copa, cobrir mais uma... Vai ter a Copa Feminina no Brasil, né? Tem vai 7, ter a Copa Feminina, sim, vai ter a Copa Feminina no Brasil. E vai ser muito legal, né? Acho que vai ser muito importante para a modalidade. Acho que a modalidade ela vem se desenvolvendo bastante nos últimos anos. A gente já vê um profissionalismo muito maior, os clubes se estruturando. Mas já tem clube que entende muito. E não é uma questão altruísta, pela causa, não. É uma questão de negócio mesmo, de entender que existe uma demanda grande, que as pessoas se interessam pelo futebol feminino, que é um bom produto, que o futebol feminino é bom, é legal, que enche estádio. Então eu acho que as pessoas estão começando a perceber por esse ponto de vista. Mas ainda tem clube que tem uma cabeça mais arcaica, resiste e faz porque é obrigação, sabe? Eu acho que essa mentalidade está mudando, mas precisa mudar mais. E porque o campeonato, não só o campeonato, né? O futebol feminino, ele é muito legal. É muito legal. Ele é muito legal. É um bom produto. Eu fui com a minha filha, o amistoso Brasil e Japão, lá na Arena Itaquera, cara. Pô, Numa sexta-noite, tava frio? foi esse jogo aí.
frio, não dava? Mas foi assim, um jogo maravilhoso, né? Com emoção, público super legal, Sim. sem xingamento. Cara, era um outro público. Ela adorou, assim, cara, foi uma experiência incrível. A gente está super na expectativa do futebol, dessa Copa Sim. feminina e tal. Eu lembro Vai ser muito importante. acompanhei, cara, aquele time fantástico do São Paulo que tinha a Cici, Sim. Kátia Silene, cara, eu ia no estádio, sempre gostei muito de futebol feminino, eu acho um barato. Você joga futebol? Não jogo. Não jogo, só assisto. E o futebol feminino, mas ele foi muito importante na minha carreira, assim, porque eu comecei a fazer transmissões na Band no futebol feminino, então foi quando eu me desenvolvi nas transmissões. Tive a oportunidade de comentar na Rádio Bandeirantes, que foi uma experiência maravilhosa para mim. Foi o futebol feminino também, na Olimpíada do ano passado, e depois eu comecei a comentar os jogos do Campeonato Brasileiro também. Tava até caminhando nessa função, mas aí depois eu mudei tudo mais uma vez e comecei a apresentar no futebol feminino. Então o futebol feminino me abriu muitas portas e antes eu até admito que não era uma modalidade que eu acompanhava tanto, mas eu vi o tanto que era legal e o quanto se aprende mesmo. O time do Corinthians, gente, o time do Arthur Elias é um time fantástico, sabe? Que tem a ensinar, inclusive, aos times masculinos. É muito legal de ver jogar, é um bom produto mesmo. O futebol feminino ele é muito interessante. Cara, você tinha que, sabe o que fazer? Eu tava vendo aqui, né? Esse podcast catedrático tem um público muito voltado também pro pessoal da faculdade. Convide essa mulher para dar palestra, cara, para os alunos, porque ela é uma inspiração, né? Toda a jornada que ela fez, tudo. Você já deu palestra ou pensa em dar palestra assim para faculdade, contar essas coisas assim? Eu te dei uma palestra num congresso da Abrage, de algumas matérias que eu fiz. Já fui em salas de aula algumas vezes e essa é uma troca sempre muito legal, porque os alunos, eles se interessam muito por gente que está no mercado, para entender, né, como as coisas funcionam, sim, como que é uma cobertura, como você se prepara para uma cobertura, como que é a experiência na TV. Então é uma troca muito legal. E esses meninos de hoje, gente, eles são muito espertos, cara. Eles nascem, eles já aprenderam tudo, sabe? Claro, a formação, ela é muito importante, né? Porque ela dá um norte, uma responsabilidade, uma base teórica que é fundamental e que hoje tá ficando, né? Nem todo mundo valoriza, infelizmente, que é fundamental. Mas eles já têm uma facilidade com as questões práticas que, assim, eu me formei totalmente crua, sim, sabe? Foi um processo muito mais lento. Então, a gente também aprende muito com eles, né? Muito. Que eu falo o seguinte, que era assim, você falou, né, da Renata Fã e tal, você pode ter certeza que já e vai ser ainda mais uma inspiração e uma referência para um monte de gente, principalmente as mulheres, assim, né? Porque são pessoas que estão hoje, sei lá, crianças assistindo tal, e vão ter você como uma inspiração. E quem está na faculdade, ouvir a tua história, né, e ter esse podcast hoje contando a tua história, vai servir como um ânimo para muita gente falar, cara, é possível, é legal. A vida não é fácil, você viu que tem todo um caminho, né? Colocaram ela lá, ela estudou, passou por várias etapas, estágio. Sair de BH, de perto da minha família. Cidade. Quer dizer, tem toda uma jornada muito bonita, muito enriquecedora, que faz com que as pessoas que estão assistindo se inspirem, cara. Eu tô muito feliz que você obrigada, aqui. Para mim, isso eu te falei, falo aqui, você já é uma das grandes jornalistas e desse meio, e você tem potencial para ir além mais, assim, eu tenho certeza que vai estourar, já estourou, né? Tanto é que você tem a chancela desses cobras todos, cara. Os caras adoram você e te respeitam. Isso é visível na tela, o quanto que eles te admiram, né? E te admiram porque sabem que você tá ali porque você é muito boa, né? Então, se não fosse, eles iam falar, meu, né? Então tem uma tabela, tem um diálogo que quem tá assistindo vê isso, nota que você tem um talento muito
muito forte, assim, pra coisa. Eu quero que você deixe aí as suas redes sociais, como que faz aí pra te localizar, quem quiser contratar a Luísa pra palestra, pra quem mais que pode te contratar? Enfim, dá o seu serviço aí, suas palavras finais, e mais uma vez, cara, obrigado pelo aceite no convite, e pra gente é uma honra ter você aqui. Obrigada, Rafael. Obrigada pelas palavras extremamente exageradas. É nada, cara. De verdade mesmo. Eu falei isso com você isso no Zap. Eu te acho muito, muito foda mesmo, cara. Muito boa. Porque eu te falei, cara, você. Pouco que eu vi, assim, eu falei, cara, como ela é boa. E aí eu passei a te acompanhar, assim, fortemente. Então, não é gratuito, não. Tanto é que só convido aqui quem eu gosto. Entendeu? Quem não vier é porque eu não gosto. Mas fala aí. Não, primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada pelas palavras que são muito caras e importantes para mim. Eu sei que eu tô num processo, eu tô iniciando ainda numa função, então tem um caminho muito longo a percorrer. Acredito num processo de evolução constante, então fico muito feliz mesmo. Obrigada pela conversa, esse podcast tão importante também, né? Tão necessário. O tipo de ideia que você troca aqui, as reflexões que você traz, assistir vários, né? Tanta gente importante que sentou aqui, né? Em Mato Grosso, Pondé, então que legal. Luiz Oliveira. Obrigada. Minhas redes sociais, o Instagram, sou Luísa Oliveira, é o que eu mais uso. No Twitter eu estou ali mais para observar do que para comentar as coisas. Então, Instagram, sou Luísa Oliveira. E o recado que eu deixo, assim, é de quem quer seguir nessa área esportiva, que é uma área muito apaixonante, mas que é muito dura, né? Porque ela é muito sacrificante, tem que abrir mão de muitas coisas, é um meio que ele não é fácil, não é uma trajetória geralmente linear, né? Eu acho que o jornalismo, a comunicação, ela é muito cheia de altos e baixos. Uma hora você tá por cima, outra hora você tá por baixo. Então é importante perseverar, sabe? Assim, poucos são aqueles que têm muito sucesso. A gente mira muito nessas pessoas, né? E acho que tem que ser assim. Mas não é a realidade da maioria. É uma área muito dura, né? Muito árdua. Então, acho que é importante perseverar, buscar uma evolução sempre, sabe? Sempre melhorar. Esse é meu lema, assim, que eu tento levar não só no trabalho, mas pra minha vida, assim. E é isso, né? A gente tentar ser melhor nos comentários também, sermos mais gentis com os outros. Acho que a rede social, ela é tão benéfica, né? Traz tantos pontos positivos, facilidades para as nossas vidas, mas ela também pode ser muito cruel. Então, acho que é todo mundo ter uma responsabilidade aí. Tem uma frase do Humberto Eco, que ele fala que a internet é isso, né, maravilhosa, mas The Voice é muito idiota, né? Porque antigamente o idiota tava na tua rua ali e o cara não tinha voz. Agora ele tem uma voz, né? Então ele te escreve uma coisa e enfim, vira uma... Mas é isso. Cara, esse é o Catedrático Podcast. É só aqui que tem gente como o Luiz Oliveira, velho. Entendeu? Obrigado por assistir esse episódio. Se inscreva no canal e até o próximo episódio.